Bom, pessoal, estou de volta para trazer mais análise aí para vocês, como sempre, vindo aqui para trazer análise diária. Hoje não vai ser diferente, hoje a gente vai falar de Bitcoin e a gente vai bater um papo sobre altcoins também, tá? Principalmente aquelas altcoins que tá todo mundo falando, Link, Matic, Ethereum. A gente vai ver como que tá o gráfico dessas altcoins e a gente vai bater um papo também sobre o Matic. O que eu acredito pro token Matic, como vocês sabem, principalmente para você que me acompanha há mais tempo, sabe que eu não tenho Matic, vendi todas as minhas Matics. Troquei tudo por Bitcoin e nesse momento estou mais posicionado em Bitcoin, em Ethereum, em tokens maiores do que em tokens como Matic e algumas altcoins aí que está todo mundo falando no mercado e tendo certeza que essa altcoin vai subir ou que é a melhor altcoin do mercado cripto. Então a gente vai bater um papo sobre isso e a gente vai falar principalmente o que está acontecendo com o Bitcoin, tá bom? Se você está chegando aqui agora pela primeira vez no meu canal, seja bem-vindo. E aqui eu trago todos os dias conteúdos como esse. Então, se você quer receber todos os dias conteúdos de análise, informação, conhecimento principalmente, se inscreve aí para você estar recebendo todos os dias. Tá bom? Vamos lá para análise. Vamos começar aqui já analisando o Bitcoin, que nesse momento está querendo subir um pouco. A gente tem o Bitcoin ali no 0 a 0, começando o dia com um pouco de volatilidade. A gente teve algumas notícias saindo aí para o mercado tradicional, principalmente o índice de preço para os Estados Unidos, que na minha opinião veio neutro, tá? A gente viu aqui o mensal vindo um pouco abaixo do esperado, que é um pouco positivo, mas no anual a gente ficou ali no 0 a 0, ficou em 3,9. Isso pode impactar de forma positiva aqui no Bitcoin, principalmente quando a gente vai ver o que está acontecendo aqui com o título, que está caindo 1% para o dia de hoje, voltando para dentro desse canal, o que é muito bom, porque se a gente tem os títulos voltando para dentro desse canal, de novo, mostra para a gente que a partir da próxima semana a gente pode ter queda para título voltando aqui para a base desse canal, e a gente tem o dólar recuando um pouco para o dia de hoje, tá? O que é muito bom, porque em algum momento o dólar vai romper esse canal, e quando o dólar romper esse canal, a gente pode ter uma correção aí mais interessante para o dólar, trazendo valorização para Bitcoin, trazendo valorização para mercado de alto risco, tá bom? Então a gente tem essa possibilidade de correção para dólar até essa região aqui de 103, 102, dando aí uma desvalorização de 2 a 3% para o decorrer das próximas semanas a partir do rompimento desse canal. Então essas informações são positivas a princípio, porém a gente precisa dessas confirmações aí, tá bom? Lembrando que amanhã a gente tem fechamento do gráfico mensal, amanhã encerra o mensal. Isso é muito importante, porque no mensal, quando a gente vai observar, a gente está no mês de setembro, teríamos ali a possibilidade de um mês de setembro bem negativo, observando os meses de setembro anterior. Porém, o que está acontecendo é o contrário, tá, pessoal? A gente tem um mês de setembro atípico, fechando no positivo, o que é muito bom. Se o Bitcoin fechar o mensal e principalmente o semanal onde está, acima dos 26.900 a 27 mil dólares por unidade, vai ser bem positivo para o Bitcoin, porque a gente fecha o mês positivo, mês de setembro, e fecha o mês acima da média de 50 períodos, voltando de novo para a média de 50 períodos, para cima da média de 50 períodos, caracterizando uma rejeição desse rompimento no mensal, e também no semanal a gente vai ter o rompimento dessa linha de tendência de baixa, trazendo valorização para a próxima semana. Então é super importante a gente estar fazendo essa observação no mensal e no semanal principalmente, tá bom? Tô de olho aqui principalmente para estar fazendo algumas compras para montagem de carteira, tá, pessoal? Fiz algumas compras essa semana, porém eu comprei Ethereum, não comprei Bitcoin essa semana, mas eu quero estar comprando aqui um pouco mais de Bitcoin na confirmação semanal. Vou esperar essa confirmação semanal, o fechamento mensal, e vou estar fazendo algumas compras aqui de Bitcoin também. Provavelmente eu pegue algumas altcoins, mas se eu comprar altcoin eu trago aqui em vídeo para você, tá bom? Quando a gente vai observar o diário, a gente está super positivo aqui no diário também, porque a gente teve o rompimento do gráfico diário dessa linha de tendência de baixa, rompendo a média de 50 períodos também. O que a gente precisa agora é de estruturação, tá? Todas as vezes que a gente tem esse rompimento aqui, rompimento de qualquer resistência, desde linha de tendência de baixa, algum indicador técnico, a gente precisa da estruturação, tá? E nesse momento a gente vai observar a estruturação no gráfico de 4 horas. Veja que ele está tentando formar essa estruturação. O que seria nesse momento essa estruturação? Seria basicamente um padrão de continuidade, mostrando para a gente que ele está segurando acima dessa região de resistência. E ao confirmar a estruturação, ou seja, romper esse padrão de continuidade, a gente ter continuidade até a próxima resistência, que na minha opinião vai estar em 27.900 a 28 mil dólares por unidade, tá bom? Então a gente vai ficar de olho nessa confirmação aqui e nessa estruturação que ele está fazendo aqui no gráfico de 4 horas,
principalmente, tá bom? Porque o gráfico de 4 horas pode preceder o que vai acontecer no diário, porque se no 4 horas ele der um pump aqui até essa região de 27.200, 27.300 e fechar acima, a gente tem a possibilidade de no gráfico diário ele fechar acima dessa região e a partir dos próximos dias a gente ter a continuação dessa valorização, observando o que já está acontecendo ali com o mercado tradicional, tá bom? Para Bitcoin é isso, tá, pessoal? A gente não tem muitas novidades, até mesmo porque já passei aqui para vocês o que eu esperava para Bitcoin pro decorrer dessa semana, tá bom? Então, na minha opinião, a gente tem a possibilidade de segurar acima dessa região e ao segurar acima dessa região, ele descaracteriza o que eu tinha mostrado para vocês em dias anteriores, tá? Tinha falado para vocês que existia a possibilidade do Bitcoin segurar dentro desse padrão e nesse momento ele já está rompendo, tá? Que seria um padrão de cunha descendente, que geralmente rompe para cima. E esse rompimento do Bitcoin para cima pode mostrar para a gente a continuidade, a valorização do preço a partir daquelas confirmações no gráfico de 4 horas, tá bom? A gente vai ficar de olho nisso no Bitcoin, porque aqui a gente tem a oportunidade. Quando a gente vai falar de altcoin, veja que nesse momento as altcoins estão começando a ganhar um pouco de dominância no gráfico diário, ou seja, as altcoins nesse momento vai se valorizar mais que o Bitcoin ali no curtíssimo prazo, tá bom? É importante a gente observar a dominância, principalmente quando a gente vai pegar alguns trades. Se a gente for pegar trade em altcoin ou trade em Bitcoin, a gente dá uma olhada prévia ali na dominância para entender onde que está mais interessante a gente estar se posicionando. Veja que ele está perdendo um pouco da dominância aqui, então se você for se posicionar, fica mais interessante nesse momento estar se posicionando em altcoin do que no Bitcoin, tá bom? Mas quando eu venho aqui para o Ethereum, veja que o Ethereum ele já mostra para a gente essa confirmação aqui de dominância. A gente tem o Ethereum valorizando bem mais que o Bitcoin para o dia de hoje. Enquanto o Bitcoin está neutro, praticamente no 0 a 0, já temos o Ethereum subindo 1,2%, tá, pessoal? Então, isso é super interessante para Ethereum principalmente, porque o Ethereum no semanal, ontem falei sobre isso aqui no canal, tá? O Ethereum no semanal, ele está rompendo essa região de resistência. Essa região em 1614 era uma região de resistência no curtíssimo prazo. Ele está rompendo e engolfando as semanas anteriores, o que é super positivo porque a partir das próximas semanas a gente pode ter valorização até 1750 ou até mesmo até a próxima região de 1943 se houver o rompimento dessa região. Então o Ethereum está super positivo no semanal aqui na minha opinião, tá bom? Principalmente quando a gente vai observar esse rompimento da média de 50 períodos. Porque ele não está rompendo só no gráfico semanal, ele está rompendo no gráfico diário também, tá, pessoal? Então a média de 50 períodos está na mesma região, no semanal e no diário, e ele já está rompendo essa média de 50 períodos e engolfando as semanas anteriores, engolfando de forma positiva. Então o Ethereum está super positivo aqui na minha opinião, porém ele precisa da continuidade do Bitcoin, tá? A gente precisa daquela formação de estruturação de Bitcoin e o rompimento acima daquela região para continuidade. A partir de então a gente vai ter o Ethereum subindo até as próximas regiões de 1750 ou com o rompimento trazendo mais valorização até 1900. Quando a gente vai ver o Link, na minha opinião, ele está chegando em uma região de resistência, então ele vai desacelerar um pouco, tá? Até mesmo porque o rompimento dessa região de 6,50 era um rompimento muito importante, queria trazer uma valorização até a próxima resistência. Ele chegou até a próxima resistência, que está aqui nessa região de $8. Tocou em $8, a partir de então, quem quer comprar Link desacelera um pouco, porque chegou em região de resistência, é um ponto de referência para quem quer vender. E oportunidades em compra para Link vai estar acima dessa região, tá bom? Porque se a gente tem ele chegando em uma região de resistência, ele vai sofrer uma certa resistência para ultrapassar essa região. Então, compradores não vai querer se expor de uma forma mais agressiva, a não ser que ele ultrapasse essa região. Então, a partir do momento que ele ultrapassar essa região aqui de 8,30 a 8,50, a gente consegue estar se posicionando aqui no Link, principalmente para trades, tá, pessoal? Até as próximas resistências. Então, existe a possibilidade do rompimento aqui. Essa vai ser a principal resistência para o Link. Apesar de ter uma resistência de linha de tendência, resistência aqui onde era ponto de referência para venda, a gente tem a formação do canal, o topo do canal, é também um ponto de referência psicológica, porque é um número redondo. Geralmente nos números redondos, 8, 9, 10, 11, 12, nos números redondos existe uma pressão psicológica, existe uma resistência psicológica para a realização. Então, grande parte dos investidores começa a realizar nesses números redondos para se antecipar ao mercado. E a partir de então a gente vai ter as nossas próximas resistências que vai estar aqui nessa região
de 9,40, 9,50 a partir do rompimento próximo à região de resistência em 12 dólares. Para Link é isso, tá, pessoal? Link é um ativo que eu venho comprando para montagem de carteira. Não fiz trades aí nos últimos dias, mas eu venho acumulando aos poucos. As minhas últimas compras, trouxe aqui no canal, mostrei para vocês as minhas compras em Link e já estou lucrando aqui com as minhas últimas compras em Link, tá bom? Vindo aqui para o Matic. O Matic, como vocês sabem, eu não tenho Matic em carteira, eu realizei todos os meus Matics, troquei tudo por Bitcoin quando estava aqui em cima, quando a SEC estava considerando o Matic como valor mobiliário, tá? Isso é muito interessante a gente estar discutindo também, tá? Por quê? Todas as vezes que a gente tem muita certeza do mercado sobre um ativo, isso me deixa um pouco assustado. Como aconteceu no Luna, o mercado estava muito empolgado, muito entusiasmado com Luna, assim como outros ativos também, e logo depois a gente teve uma queda muito expressiva para o ativo. O Luna foi praticamente a zero, outros ativos caiu mais de 90%. Então, quando a gente tem certeza sobre um ativo, todas as vezes que eu perdi dinheiro no mercado, era porque eu tinha muita certeza sobre um ativo. Então, quando a gente tem muita certeza sobre um ativo, isso me deixa um pouco assustado, tá? E o mercado está muito empolgado com o Matic. Muita gente tem muita certeza que o Matic é o principal token do mercado e que vai subir muito. Aí a gente tem o processo da SEC, a gente tem a SEC considerando o Matic como valor mobiliário. E na minha opinião, o Matic ele sim é considerado como valor mobiliário porque é uma empresa. O Matic é uma empresa, tá, pessoal? O Polygon Matic é uma empresa. Então, na minha opinião, com o processo da SEC sobre o Matic, a Polygon não ganha. Por quê? A Polygon é uma empresa. Na minha opinião, a mudança de token de Matic para Pool não é para o que eles estão falando, mas sim por conta do processo da SEC que eles sabem que eles não ganham. Então, na minha opinião, por isso que vai acontecer uma atualização do Matic para um novo token, tá bom? Então, vai ter muita gente que acredita em qualquer história que contam, que vai acreditar que é porque vai melhorar ou porque qualquer outra coisa, tá? Porque se a gente tem um projeto que é bom e que tem potencial, então por que mudar? Então, na minha opinião, a mudança é por conta disso, por conta da consideração da SEC sobre o Polygon de ser um valor mobiliário. E, na minha opinião, é um valor mobiliário. Se eles estão tentando fazer essa medida para escapar da SEC, na minha opinião, isso é muito perigoso, porque a SEC vai bater mais pesado sobre a Polygon. Então, eu acabo fugindo um pouco desses tokens, porque ele pode ser esses tokens podem ser tokens que lá na frente pode gerar algum problema um pouco maior. Isso pode virar uma bola de neve e o problema acarretar e crescer um pouco mais, tá? Por mais que pareça ser uma atualização super interessante, super empolgante, muita gente fala que vai trazer boas valorizações, grandes investidores, mas na minha opinião, não é nada mais nada menos do que para fugir do processo da SEC. Então, eu acredito que isso seja algo ruim, porque a SEC não é boba, eles vão saber que estão atualizando, que estão mudando de token para isso. Então, eu fico um pouco cauteloso quando a gente tem esses ativos assim, tá? E se eu fosse você, teria um pouco mais de cautela também. Não estou falando para você vender, não estou falando para você se desfazer ou que vai ir a zero. Eu estou falando para você ter um pouco mais de cautela. Eu troquei tudo por Bitcoin, considero ter um risco-retorno mais interessante no Bitcoin. E se você tem, aí você pode estar analisando, estudando e tendo como base o que eu estou falando aqui, tá bom? Mas quando a gente vai ver o gráfico, desde quando eu falei para vocês, quando estava aqui em cima, tá, em 90, 80 centavos de dólar, a gente já teve uma queda bem expressiva, tá, pessoal? Já caímos mais de 45% e, na minha opinião, existe a possibilidade de cair um pouco mais. Qualquer notícia negativa aqui sobre o Polygon Matic, existe a possibilidade dele vir buscar fundo em 36. Então, muita atenção aí para o Polygon Matic, porque o fundo para Polygon Matic tá em 35, 36 centavos de dólar, tendo aí uma possibilidade de queda de 30%. Então, se você quer se expor um pouco mais pesado em Polygon agora, tenha um pouco mais de cautela. Espere ele formar topos e fundos ascendentes, porque no semanal o que a gente tem é topos e fundos descendentes, tá? Mostrando pra gente que a gente tem uma nítida tendência de baixa. Então, espere ele romper todas essas resistências e formar aqui uma estrutura, formar uma base de preço, e você passa a considerar estar se posicionando, isso para você que quer se expor, considere estar se posicionando aqui em uma base de preço, quando ele formar um topo e um fundo mais alto, tá? Porque você vai comprar um pouco mais caro, mas você não vai correr o risco
da depreciação aqui de 30%, tá bom? Então espere ele formar essa estrutura, essa base de preço, para que você possa estar se posicionando de uma forma mais interessante, de uma forma mais cautelosa, porque enquanto ele estiver formando topos e fundos descendentes, existe a possibilidade de cair um pouco mais. E ele vai continuar com essa possibilidade de cair um pouco mais, até encontrar fundo lá nos 35, 36, tá bom? Então tenha muito cuidado, muita cautela aí com o Polygomatic. Mas enfim, por hoje é só. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Aí se te ajudou, deixa o seu like, que isso ajuda o canal. Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Foi.